por um ideal. Você cumpre a ordem e solta aqueles garotos, ou eles vêm aqui e acabam com esse lugar. Então que venham. A igualdade entre todas as pessoas. Iremos fazer piquetes até que todos os homens fiquem conscientes. Horizonte Negro, pela primeira vez na televisão. Amanhã, 1h30 no Cinema em Casa. Olimpíadas 92, as emoções de Barcelona chegam até você pelo sistema Telebrás. Bom, eu tô aqui ao lado da Hortência, que é a rainha do basquete brasileiro, é o título que ela ganhou. Ela teve um casamento de sonhos, como poucas mulheres tiveram. Ela já foi atriz de novela representando ela mesma. Já foi boneca, porque virou uma boneca. E já posou pra Playboy. Agora, a Hortência virou, sabe o que? Olha aqui, Paulinho de Paula. Ela virou musa inspiradora do poeta. Bota um pouquinho da musiquinha pra gente ouvir. Uma música em homenagem à Hortência. Você gosta? Eu acho. Olha só. Não tem ciência. Quase que um pagodinho. Pagodinho. Quase. Aí tem uma narração aqui. Você vai cantar? Poderia cantar. Vai ser bom. Quem é a rainha da quadra, mais toda donzela, mais a julgadela, só pode ser ela. Canta. Quem é que levanta a torcida, faltando um segundo pro fim da partida, só pode ser ela. Não tem ciência. Olha aqui, ó. Eu só posso estar me referindo à Hortência. De novo, hein? Não tem ciência. Eu só posso estar me referindo à Hortência. Poderia fazer uma boa dupla, né? O coro. Como é que é? O nome da dupla. Que dupla poderia ser? Leite e moça. Há alguns anos, o SBT lançou o torcedor número 1 do Brasil, o amarelinho. Aquele que fica feliz quando o Brasil ganha e zangado quando perde. Exatamente como você. Mas este ano ele não vem sozinho. Todo amarelinho tem atrás de si a força de uma amarelinha. Ela também vai torcer pra gente em Barcelona, com o charme e veneno da mulher brasileira. Quem vai contar as melhores histórias brasileiras nos Jogos Olímpicos é o vovô amarelinho. Seus netinhos vão ficar orgulhosos. Mas nem tudo são flores. Esse aqui é o vermelhinho, o inimigo número 1 do amarelinho. Ele estará perturbando a vida da nossa torcida. Sai pra lá, menino. Olimpíadas 92, as emoções de Barcelona chegam até você pelo sistema Telebrás. Programa Livre. E aí, boa tarde, garotas, boa tarde, garotos, no ar mais um Programa Livre. Olha como tá cheio de gente legal hoje aqui, pessoas que vieram de todas as partes para fazer o Programa Livre muito especial. Primeiro, antes de anunciar o entrevistado de hoje, que vai ficar conosco durante todo o programa, apresentar para vocês as garotas e garotos que estão aqui com a gente fazendo Super, Hiper, Maxi, Mega lotando o Programa Livre. Pessoal que veio do Colégio Barão Homem de Melo, onde está? Estão todos aí, pessoal do Colégio Portal, pessoal do Colégio Camargo Aranha, pessoal da Escola Professor Siciliano José Inés do Cefam. Garotas e garotos que fazem o Programa Livre de hoje. Anote o telefone. Você não mora na cidade de São Paulo? 011-236-0873.
o entrevistado de hoje. Ele tem 46, foi líder sindical da OABC Paulista, diretor e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, deputado federal, e chegou lá pau a pau nas últimas eleições presidenciais. Presidente nacional do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula! Tudo legal, Lula? Tudo bem, sargento. Ô Lula, os jornais de hoje, eles publicam o seguinte, que o presidente Collor está tão disposto, depois dessa reforma ministerial, a conversar com todos os partidos, que até ele abre a possibilidade de conversar com o PT, e mais do que isso, abrir vagas do ministério, de alguns ministérios, ao PT. Sua opinião a esse respeito? Primeiro, eu não acredito nessa hipótese. Eu acho que o Collor fez ali foi, quem sabe, uma frase de efeito, respondendo para alguma pergunta de algum jornalista. O Collor sabe perfeitamente bem que o PT não participaria do seu governo. O Collor sabe perfeitamente bem que, para nós, esse negócio de tirar todo o ministério vai ter pouca mudança e não vai ter mudança substancial na situação econômica desse país, pois ele mantém a mesma equipe econômica, ou seja, ele mantém a essência do seu governo, que tem causado dissabores à sociedade brasileira, tem causado desemprego enorme, tem causado arroxo salarial, tem levado a nossa sociedade a ficar perplexa diante dos acontecimentos. E eu acho que o Collor tentou, com essa jogada de marketing, ou seja, com essa jogada de tentar fazer com que todos os ministros renunciassem de uma única vez, ele tentou, na verdade, evitar que continuassem as denúncias de corrupção que vinha acontecendo. O que nós temos que perguntar, na verdade, o Collor não tem que estar preocupado em chamar o PT, porque o PT não aceita participar do governo do Collor. Na medida em que o Collor mandar um projeto correto para a Câmara dos Deputados, ele pode ficar tranquilo que o PT não vai fazer como fazem outros políticos, pedir propina para votar. Se o projeto for bom para a sociedade brasileira, nós votaremos sem pedir nenhum favor ao Collor. Agora, o que nós queremos exigir do presidente da República é que, mesmo mudando todo o ministério, é que não se pare o processo de apuração das corrupções, que envolveram o Magre, que envolveram Margarida Procópio, que envolveram Alceni Guerra, que envolve, na verdade, o Pedro Paulo Leone, e que poderá envolver outros ministros do Collor. Nós entendemos que não dá para anistiar corrupto. Se alguém roubou dinheiro do povo, esse alguém tem que pagar, e o destino, obviamente, que tem que ser o de qualquer bandido, ou seja, ir para a cadeia. E eu acho que nós não podemos perdoar. E o Collor precisa agir com um pouco mais de seriedade neste país. Não dá para viver a vida inteira fazendo marketing político, ou seja, tentando criar jogadas de marketing, utilizando os meios de comunicação, para vender uma imagem que, na verdade, contraria o seu comportamento e o seu procedimento. Daí porque eu só espero que essa mudança seja significativa do ponto de vista da mudança da orientação política do Collor. Ou seja, ele precisa dizer qual é a política de educação que ele quer para esse país, qual é a política de desenvolvimento que ele quer, qual é a política econômica que ele quer. Se ele não mudar isso, Serginho, não adianta mudar de ministro, que é a mesma coisa que mudar de camisa. Ou seja, as pessoas continuam sendo a mesma, embora a roupa seja um pouco diferente. Ok. Bom, a partir de agora, garotas e garotos, vamos perguntar ao Lula. Quem começa perguntando aqui? Primeira pergunta aqui. Deixa eu ir. Ver. Fala ali, garoto. Pegou o microfone? O programa já existe há 15 anos ainda. Aí, fala, garoto. Qual a relação que o PT mantém quando está no poder com os partidos da oposição? Olha, eu acho que nós do PT aprendemos um pouco. Porque houve um tempo em que nós entendíamos que éramos o dono da verdade. Houve um tempo em que nós entendíamos que, pelo fato de você ganhar uma parcela de poder, por menor que ela fosse, nós não precisaríamos de ninguém. E não é verdade. Ou seja, quando você ganha uma parcela de poder, é necessário que você tenha habilidade política suficiente, humildade, de estabelecer uma relação política com a força de oposição, até porque o Poder Executivo depende muito do Legislativo e é preciso manter uma certa sintonia. É necessário, inclusive, da parte, de um partido sério, que se procure fazer uma política de coalizão com os partidos mais sérios, os partidos de esquerda, os partidos que têm pessoas com passado político que não sejam comprometedores. Nós, no PT, em São Paulo, por exemplo, depois de alguns anos, depois de 2 anos e meio, de tentar governar sozinho, nós compreendemos que era necessário fazer uma política de coalizão.
tentamos procurar o PSDB, o PDT, os dois PCs e mais o PSB e o PV, só que quando nós já procuramos tardiamente, porque já estávamos na boca de uma outra eleição que vai acontecer dia 3 de outubro, e os partidos já estavam com seus candidatos mais ou menos pré-determinados, então foi muito difícil fazer o processo de aliança. Mas eu acho que houve um amadurecimento no nosso partido. Eu tenho que reconhecer que em um determinado momento a gente achava que era o dono da cocada preta, ou seja, que a gente não tinha que pedir nada para ninguém. E eu acho que política é uma coisa mais complicada. De vez em quando você tem que fazer acordo, e acho que quando você tiver que fazer acordo, você tem que procurar as pessoas adequadas para você fazer acordo. No Brasil, lamentavelmente, nós não temos uma prática de acordo. Nós temos uma prática de conchavos e acerto. Ou seja, no Brasil, muitos dos políticos brasileiros agem como se tivessem numa bolsa de valor. Ou seja, ao invés de fazer um acordo, o cara quer saber qual é o ministério que vai ganhar, qual é o cargo que vai ganhar, quantos empregos vai ter para os seus familiares. E aí, na verdade, não é acordo, aí, na verdade, é bandalheira política, e isso nós não podemos compactuar. Fala, garota. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Para começar, eu queria perguntar como é que foi aquele negócio da tarifa zero, que foi criada pelo seu partido e que não deu certo. E gostaria de perguntar também como é que vai o negócio dos funcionários públicos, que não ganham, eles não ganham nem para moradia, não ganham para comer. Se você fosse eleito, o que você faria por esses funcionários públicos, inclusive os militares? Olha, sabe por que eu fico contente? Porque a impressão que se tem é que adolescentes de 14, 15, 16, 17, 18 anos não devem entrar na política porque dizem que são muito jovens, não sabem fazer política. Eu acho que quando as pessoas fazem perguntas desse tipo, demonstra que há um preparo, eu diria, muito grande da juventude participar da vida política do país. Primeiro, o PT, a nossa prefeita Luísa Erundina, ela mandou um projeto de tarifa zero para a Câmara dos Vereadores, partindo do seguinte pressuposto: quem tem que pagar o transporte coletivo para aqueles que utilizam para trabalhar é quem se utiliza, sabe, do trabalhador. Portanto, nós entendíamos que era preciso criar uma taxa, um imposto a ser pago principalmente pela parte mais rica da população, para que aquilo pudesse significar a possibilidade de dar transporte de graça para as pessoas. Bom, nós mandamos o projeto para a Câmara. O dado concreto é que a Câmara de Vereadores não votou o projeto, derrotou o projeto, consequentemente não foi culpa da Luísa Erundina, foi culpa da Câmara de Vereadores que não votaram o projeto enviado por ela, ou seja, votaram contra o projeto dizendo que era demagogia. A segunda coisa é que eu acho que, embora o funcionalismo público brasileiro ganhe mal, eu sou obrigado a dizer para vocês e pedirem para vocês pesquisarem. A verdade é que depois que o PT assumiu a Prefeitura de São Paulo, nós poderemos constatar com qualquer outra atividade do funcionalismo público brasileiro, o PT, na verdade, paga no mínimo 3 vezes o salário que paga o Estado ou que paga a União para muitas das atividades. Se você pegar uma auxiliar de escritório, uma secretária, uma enfermeira, uma professora ou um professor, um motorista da Prefeitura de São Paulo, você vai constatar que ele ganha no mínimo 3 vezes o que ganha alguém exercendo a mesma função no Estado. Ou seja, portanto, nós conseguimos elevar substancialmente o salário dos trabalhadores e funcionários públicos de São Paulo e de outras prefeituras que nós administramos, porque não é apenas o caso de São Paulo. E obviamente que nós achamos que ainda é pouco. Poderia ser mais, porque nós partimos sempre do pressuposto que o salário ideal não é aquele que a gente paga, é aquele que a pessoa recebe e que lhe permite atender às suas necessidades básicas e vitais. Segundo, eu acho que se nós tivéssemos sido eleito presidente da República, nós tínhamos uma política e nós afirmávamos essa política nos nossos programas de televisão, nos nossos comícios e no debate. Nós entendíamos que era preciso fazer uma nova ordem econômica interna, de que era preciso você estabelecer uma política de distribuição de renda capaz de você garantir a todo e qualquer cidadão condições mínimas de sobrevivência, e nós continuamos defendendo que o produto interno bruto brasileiro, ou seja, a riqueza produzida pelo Brasil, permite garantir a todo mundo o mínimo necessário para sobreviver. Da parte do funcionalismo público, nós entendemos que não adianta se queixar que o funcionalismo público atende mal, que essa é a tônica, mais ou menos, nas campanhas políticas, de que o funcionalismo público não presta, não trabalha, é vagabundo ou coisa parecida. A verdade é que nós temos no Brasil um funcionalismo público muito mal remunerado. Não sei se você assistia à campanha presidencial,
quando uma vez eu disse o seguinte: a desgraça do Brasil é que o governo finge que paga e o pessoal finge que trabalha. Ou seja, engana todo mundo. Ou seja, na verdade, nem o governo pagava, nem o pessoal trabalhava, porque é difícil você querer que alguém trabalhe se a pessoa não está recebendo a remuneração adequada pelo seu trabalho. Então nós partimos sempre do pressuposto, tanto para a área pública quanto para a área privada, de que as pessoas precisam ganhar um salário condizente com as necessidades, sabe, que estão estabelecidas na lei. Não é nenhuma invenção do Lula. Ou seja, o que a lei estabelece? É que todo mundo deve ganhar um salário, sabe, para morar, para ter acesso ao lazer, para ter acesso à comida, para ter acesso à roupa, para ter acesso a produtos de higiene. E isso é o mínimo necessário que o Estado precisaria garantir. E eu acho que daria para garantir isso. Nós estamos provando isso, não na Prefeitura de São Paulo, estamos provando isso na Prefeitura de Porto Alegre, na Prefeitura de Vitória, na Prefeitura de Ipatinga, na Prefeitura de São Bernardo, de Santo André, de Diadema. Ou seja, aonde nós governamos, nós estamos provando que o pouco dinheiro existente dá para resolver parte dos problemas do Brasil, se for aplicado corretamente. Vamos para o telefone, então. Alô? Alô? Quem é? Cleonice. De onde, Cleonice? De São Bernardo. Fala. Lula, oi, né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho um cunhado, ele é assessor de um vereador, tá? E eu discuti com ele sobre o negócio de corrupção que existe em todos os lugares. E ele disse que em São Bernardo a corrupção é tratada o seguinte: o funcionário é apenas demitido. Porque se é um roubo, ele não seria processado como todos os assaltantes normal? Porque só é demitido? Se o PT é contra a corrupção, por que esse tipo de postura? De atuação, né? Ok. Olha, eu acho que todo e qualquer processo de corrupção, ele deve terminar com uma pessoa sendo julgada por um processo através do Poder Judiciário, e se for provado que a pessoa efetivamente praticou o processo de corrupção, a pessoa tem que efetivamente ser julgada como criminosa e por isso até ser preso, se for o caso. Obviamente que depende o volume, o tipo de corrupção, se foi o cidadão que desviou dinheiro, se foi o cidadão que roubou algo de enorme valor, se foi o cidadão que praticou uma malversação qualquer no patrimônio público, essa pessoa tem que ser julgada por um processo, e essa pessoa pode e deve terminar, quem sabe, se julgada, condenado e para a cadeia. Eu não vejo por que a pessoa deva ser só demitida. Eu acho que a pessoa, além de ser demitida, tem que ter um processo que essa pessoa vá depor no Poder Judiciário. Eu acho que é o mínimo que se espera de alguém que queira governar com seriedade. Acho que se o teu irmão, que é assessor de um vereador, ou teu cunhado, sabe de algum caso que a pessoa foi apenas demitida e não processada, eu acho que ele, em nome, sabe, do bem público, ele precisa exigir que as pessoas que dispensaram levem o processo à frente e, quem sabe, possam levar essa pessoa a ser condenada. Programa Livre com Luiz Inácio Lula da Silva, dá um tempo e volta já! Hoje, a estranha dama. Para onde você vai? Eu não sei. Mas uma notícia inesperada faz Gina tomar uma decisão. O que foi? Eu conseguiria chegar às 4 da tarde à cidade? A estranha dama. Hoje, logo após alcançar uma estrela. Atenção! De hora em hora, o SBT informa o resultado da telecena de Páscoa Série Amarela. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 50. Compre já nos Correios a sua telecena de Páscoa Série Amarela para você concorrer a 120 milhões de cruzeiros. É bom estar com você. Hoje, a partir das 6 da tarde, Silvio Santos e você juntos no emocionante Roletrando Ecologia. Um bom teste para a sua memória. Uma farta distribuição de prêmios. E muita alegria no movimentado Roletrando Ecologia. Hoje, a partir das 6 da tarde, Silvio Santos e você juntos.
Aí eles vieram com aquele papo. Não se preocupe, nós telefonamos pra você. Lembra quando eu te pedi ajuda por aquele motivo fútil? Tá legal, eu sei que fui meio egoísta. Afinal, foram tantas as vezes que você me deu uma força sem eu precisar pedir que... Bom, você deve estar achando estranho eu aqui, tanto tempo afastado. Mas eu tava passando e resolvi entrar. Eu sei que as coisas não caem do céu. Por isso eu vim aqui pra conversar. Aliás, o que você acha de... Vem aí, quer namorar comigo? Uma nova atração do programa Silvio Santos. Mande uma carta colocando por fora, quer namorar comigo? 701-910. No verso, coloque seu nome e endereço. E dentro do envelope, coloque o nome e endereço da moça ou rapaz que você deseja encontrar no palco. O programa vai reunir os pretendentes e vai fazê-los felizes com os prêmios que vai dar. Quer namorar comigo? No programa Silvio Santos. Aguardem. E aí, voltando ao vivo aqui pelo SBT, pro Brasil inteiro, com o Lula hoje. Lula, sabe o seguinte, você estava falando do fato do jovem de 14, 15, 16 anos ter maturidade. Existe uma discussão hoje no seguinte sentido, e eu faço duas perguntas. O jovem de 16 anos hoje já pode votar, é facultativo a ele poder votar. Ele não pode dirigir. Então eu queria saber, primeiro, a sua opinião a esse respeito. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa... Diz respeito a uma discussão que envolve os menores aqui. Tem gente querendo que o jovem de 16 anos seja responsável criminalmente também hoje, não é? Porque existem jovens infratores que estão cometendo alguns assassinatos muito bárbaros. Então eu queria as suas duas opiniões a esse respeito, que diz respeito a essa faixa etária que está aqui. Bem, eu acho, Vicente, que são coisas muito delicadas. Veja, do ponto de vista pessoal... Eu sou favorável ao jovem de 16 anos ter carta, porque eu parto do pressuposto que um jovem de 16 anos, ele já tem maturidade suficiente para dirigir um carro. Ou seja, eu acho que é preciso que ele tenha dosagem efetiva de responsabilidade, que pegar um carro na mão e sair na estrada é você estar com uma arma na mão. Portanto, eu acho que depende da formação que essa pessoa teve em casa. Agora, o que eu acho que é perigoso, e aí a juventude vai ter que discutir, nós, inclusive, no partido, estamos preocupados em fazer essa discussão, é o seguinte, é que na medida em que você dá carta a um jovem de 16 anos e ele atropela e mata, algumas pessoas estão querendo que eles também sejam responsáveis criminalmente. E isso conduz efetivamente à tua segunda pergunta. Ou seja, que na verdade o que está por detrás disso é a tentativa de pegar o menor, sabe, o delinquente com 15 ou 16 anos e colocá-lo no mesmo Código Penal, sabe, que coloca os adultos. Aí... eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado, porque os esquadrões da morte estão aí, os grupos de extermínios estão aí, e quando uma criança de 15 anos comete uma violência, não é importante a gente ser hipócrita de querer punir aquela criança sem saber o que originou ele a cometer aquela violência. Qual é o problema social que ele tem, o que está acontecendo na sua família, como é que é a situação social daquela pessoa, do meio ambiente em que aquela pessoa vive. Então eu acho que eu sou contra a responsabilidade criminalmente esse jovem. Eu acho que tem que ter uma política toda especial para tratar dessa juventude, porque acho que ainda é plenamente possível você recuperar um jovem delinquente. Eu acho que a cadeia está provada historicamente, ela não recupera ninguém, muito pelo contrário, ela torna as pessoas muito mais ferozes, muito mais raivosas, muito mais, quem sabe, bandidos do que eram quando entraram dentro da cadeia. Então eu acho que tem que ter uma política correta no Brasil para tratar do problema da delinquência juvenil, que é uma coisa muito grave no Brasil hoje e tende a crescer. Porque na medida que cresce a miséria, na medida que cresce o desemprego, na medida em que cresce o êxodo rural, na medida em que cresce a fome, na medida em que cresce o número de crianças que saem da escola porque não tem condições de estudar, obviamente que aumenta a marginalidade, aumenta o número de delinquentes. Então eu sou favorável à carta aos 16 anos, com o cuidado de não permitir que o jovem seja punido na mesma lei do adulto. Ou seja, é preciso que a gente tome cuidado para não responsabilizá-lo criminalmente, porque aí nós estaremos transformando este país, eu diria, num grande tribunal que vai julgar todo mundo, né? Eu tenho um cuidado todo especial quando se trata de criança de rua, porque eu participei de um congresso de criança de rua em Brasília, Serginho, e se um dia tiver outro, eu queria que você participasse para você ver que a situação é
extremamente extraordinária e a gente não pode tratar isso como um caso de polícia. Tem que tratar como uma questão social muito profunda e muito séria. Bem, é o seguinte. Terça-feira que vem, pela primeira vez o programa livre não vai ser feito aqui. Nós vamos fazer o programa livre direto, ao vivo, da casa de detenção. Serão 700 detentos que vão entrevistar o diretor da casa de detenção. Então não perca, e nós vamos conversar também sobre as condições de vida dele. Não perca então amanhã, terça-feira que vem o programa livre. E não perca amanhã também. Telefone, alô? Alô? Quem é? É o Wagner, de Santo André. Fala, Wagner. Eu queria perguntar pro Lula, se ele fosse eleito, ele ia consertar o Brasil. Hoje, no modo dele, certo? Hoje ele não foi eleito e coloca, o partido dele coloca meio que o povo contra o governo. Ele não acha que está atrapalhando mesmo o Brasil que ele ia consertar se fosse eleito? Falou, Tetinho, obrigado. Obrigado a você. Eu não entendi. Ele diz o seguinte, que hoje você está na oposição, metendo pau no governo. Na oposição, não é? E ele fala o seguinte, será que na verdade com essa oposição sistemática ao governo, você não está atrapalhando um governo que talvez você estivesse fazendo? Olha, eu acho que há um equívoco nisso. A oposição não existe exatamente para fazer oposição. Eu acho que quem tem a responsabilidade de cumprir aquilo que prometia durante a campanha eleitoral é o Collor, não é o Lula. O Lula não está no governo. Ou seja, eu acho que o Collor cometeu alguns erros que eu diria gravíssimos, ou seja, o de imaginar que você pode governar o país na base da bravata, na base da política de marketing, na base da televisão e, por que não dizer, na base da mentira. Eu até brincava agora há pouco ali no camarim, Sérgio, eu dizia, olha, o que aconteceu nessa mudança de ministério, na verdade a quadrilha foi desativada, Então o nosso papel é fazer oposição e acho que a oposição no mundo inteiro, ela é extremamente saudável porque ela orienta por onde o governo não deve ir. Se o Collor quer continuar errando é porque ele quer, porque o movimento sindical, porque os partidos políticos de oposição e porque o movimento social tem apontado para ele outros caminhos. Cabe a ele ter humildade suficiente de ouvir a sociedade brasileira e parar de cometer os erros que ele está cometendo. Deixa eu andar aqui. Você me fala uma coisa. Lula, você acha que a garota deve casar virgem? Vamos falar um pouco de comportamento assim. Garotas devem casar virgem? Garotos devem casar virgem? E qual é a sua postura em relação à adolescência e droga? Olha, Sérgio, primeiro, é uma pergunta muito complicada. Eu, sinceramente, não acho que as pessoas devam casar virgem. Eu acho que a virgindade hoje é uma coisa, sabe, que é quase que apenas um tabu na sociedade brasileira. Eu acho que as pessoas, ao invés de se preocupar com isso, deveriam se preocupar que a nossa juventude e a sociedade brasileira deveriam ter uma boa política de educação sexual através dos meios de comunicação. A televisão passa tanta coisa, às vezes passa tanta bobagem, que poderia passar uma educação sexual sadia para as pessoas se preocuparem com outras coisas e menos com a virgindade. A segunda coisa é que eu particularmente sou contra qualquer tipo de droga, mas sou pela descriminalização de muitas das drogas, porque acho que um jovem não pode ser punido porque ele utilizou alguma droga. Eu acho que quem deve ser punido é, na verdade, o chamado traficante, é o chamado vendedor que está seduzindo um jovem, até porque numa idade de 17, 18 anos, eu já tive essa idade num outro momento, a gente... Quais eram as drogas do seu tempo? Olha, as drogas do meu tempo, as mais famosas do meu tempo, eu diria que era a maconha, E eu acho que um jovem de 15, 16, 17 anos, ele está numa fase da vida dele em que tudo que é desafio, ele quer enfrentar. Ou seja, ele é levado pela sua impetuosidade, eu diria até pela ousadia da juventude, de querer, quem sabe, experimentar determinadas coisas, Então eu acho que o traficante não pode se aproveitar disso para tentar levar o jovem a se tornar um viciado. Agora, a partir daí, você imaginar que uma menina ou porque um menino, na porta da escola, foi convencida a fumar maconha, essa pessoa deve ser tratada como se fosse um delinquente para ir para a cadeia? Eu acho que aí é você efetivamente tentar desgraçar definitivamente a vida do jovem. É preciso discutir por que esse jovem foi a isso. Às vezes o problema é externo a ele, às vezes o problema é na casa dele, às vezes é problema de incompatibilidade do pai ou da mãe, é briga de família, às vezes é o próprio meio em que a pessoa vive que conduz ele a fazer essas experiências. Então eu acho, ou seja, eu sou
Eu sou amplamente favorável a uma política de educação para que as pessoas saibam quais são os efeitos, quais são os benefícios, quais são os malefícios de todas as coisas. Porque aí a escola deveria ser instrumento. Por que a escola não é um instrumento de educação sexual? Por que uma professora, quando entra na sala de aula, não pode efetivamente discutir com os alunos, com as alunas, a educação sexual? Por que não pode discutir os efeitos da droga como se fosse uma aula comum, como se discute ciência, biologia, matemática, português? Se discuta a questão da droga, se discuta a questão do sexo, e aí, quem sabe, a gente possa acreditar que daqui a alguns anos a gente tenha uma sociedade muito mais justa, muito mais solidária do que a que nós temos hoje. Ok. Fala, garoto. Eu gostaria de saber por que o senhor, que sempre lutou contra a ditadura brasileira, é a favor do regime autoritário do Fidel Castro. Veja, em nenhum momento, nem o companheiro que fez a pergunta e nem nenhuma pessoa pode afirmar que eu sou favorável ao regime de Cuba. Há duas coisas distintas. Eu tenho dito publicamente e dizia na campanha presidencial